É com grande satisfação que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul recebe a todos na conferência de abertura do Salão URGS 2017. Prestigiam esta cerimônia o reitor da URGS nas gestões 2008-2012 e 2012-2016, professor Carlos Alexandre Neto, a representante da Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, Letícia da Costa Chaplin, os membros da administração central da URGS, diretores e vice-diretores das diversas unidades acadêmicas da universidade, professor Sérgio Nikolaevski, presidente da FAURGS, professores, técnico-administrativos e estudantes, senhoras e senhores. Com o tema Universidade Múltipla, Inovadora e Inspiradora, o Salão URGS 2017 articula as atividades de ensino, pesquisa e extensão em um único grande evento. De hoje até sexta-feira, dia 20 de outubro, o público terá a oportunidade de percorrer espaços que apresentam e discutem novos conhecimentos produzidos na pesquisa científica e na universidade como um todo. Compõe o Salão URGS 2017, o 29º Salão de Iniciação Científica, o 18º Salão de Extensão, o 13º Salão de Ensino, o 12º Salão URGS Jovem, a 7ª Feira de Inovação Tecnológica, FINOVA, e o 4º Salão EDURGS. Com a palavra, a vice-reitora e coordenadora do Salão URGS, Jane Tutiquian. Bom dia a todos. Enfim, chegou o dia do salão. Quero saudar o reitor, o professor Rui Oppermann, quero saudar meu querido amigo, meu colega de graduação. Depois trabalhamos juntos na CTAA, bons tempos aqueles, 6 anos na CTAA, o professor Dilvo Christoph. Quero saudar aos reitores, professor Carlos Alexandre Neto, quero saudar a reitora Maria Beatriz Lúcia, quero saudar a professora Letícia, que vem representando a reitora da FURG, a professora Cleusa, aos membros da administração central, pró-reitores, secretários, enfim, aos membros da administração central, a todos os professores, aos técnicos e aos estudantes. Quando nós terminamos o salão anterior, nós imediatamente fizemos uma reunião para começar a pensar no salão 2017. Então, reunimos uma turma grande de pessoas, representantes de diferentes segmentos, para que nós pudéssemos pensar esse salão. Começamos, evidentemente, com a avaliação do salão anterior e depois com a proposta deste salão. Evidentemente que um salão na universidade não poderia passar ao largo daquilo que estava e que está acontecendo no país. Já tínhamos os contingenciamentos, já tínhamos movimentos na rua, e era o momento da gente se encontrar diante ou dentro deste grande contexto de turbulência e mesmo de proposta de desmantelamento da universidade pública. E aí começamos a pensar no tema. Por quê? Lá pelas tantas, nós chegamos à conclusão que era preciso mostrar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E foi exatamente a partir deste pensamento que surgiu esse tema. O que nós somos? Nós somos uma universidade múltipla, inovadora e inspiradora. Por que nós somos uma universidade múltipla? Porque nós acolhemos a diferença, nós acolhemos as diversas tribos e nós respeitamos. Tanto é que respeitamos agora esse jogral que foi feito. Nós respeitamos as diferentes ideias. Então, dentro dessa ideia de multiplicidade que se trabalhou, nós somos uma universidade múltipla. Mas nós também somos uma universidade inspiradora. E o que nos faz ser uma universidade inspiradora é que o cerne das nossas preocupações não é outro senão o ser humano.
é com as pessoas que nós nos preocupamos. É com as pessoas e com a vida. As pessoas são a nossa grande inspiração. E uma universidade inovadora porque nós somos uma universidade que olha para um horizonte cada vez mais qualificado. Então, uma vez decidido o tema do salão, universidade múltipla, inovadora e inspiradora, não necessariamente nessa ordem, por isso ele não está ordenado. Se vocês quiserem pensar numa universidade primeiro inspiradora, pode. Primeiro inovadora, pode. Primeiro múltipla, também pode. Na medida em que nós tínhamos o tema, então, fomos montando os diferentes salões. Chegamos, então, ao momento de escolha da conferência de abertura. Neste momento, nos demos conta, até porque a gente já tinha pensado, naquele momento, estava programando uma série de ações com relação à CRES, a gente se deu conta de que, no ano que vem, em 2018, se comemorará os 100 anos da Reforma de Córdoba. A Reforma de Córdoba, que foi uma reforma feita por estudantes e que, de fato, democratizou a universidade, para colocar em uma única palavra. E, com isso, terminou mudando o perfil das universidades da América Latina e Caribe. Então, a partir deste pensamento, o primeiro nome que surgiu foi o nome do professor Dilvo. E aí nós convidamos para este momento fazer a palestra de abertura do salão. Então, quero agradecer a presença de todos e desejar que este nosso salão possa ser como sempre foi, um salão com muita participação, sobretudo um salão extremamente solidário. Obrigada. Bom dia, eu quero iniciar a minha muito especial à vice-reitora e coordenadora do Salão URGS 2017, professora Jane Tutiquian, o conferencista, professor Dilvo Ristoff, não foi meu colega, mas eu o considero um mestre, porque na época em que eu era diretor na Faculdade de Odontologia, ele estava no INEP, e nós trabalhamos muito a questão da atenção às diretrizes curriculares na odontologia e fizemos uma pequena, mas significativa mudança no foco das faculdades de odontologia, anteriormente muito elitistas, e que hoje, professor Dilvo, graças à sua inspiração, a nossa faculdade hoje, ela está voltada para o SUS, que é para onde ela deve estar voltada. Ela forma profissionais de altíssima qualidade, exatamente por inspiração desse olhar, né, que uma universidade pública deve ter. E eu sou eternamente agradecido a todo o trabalho que o senhor teve com a Faculdade de Odontologia, com o nosso curso, para que a gente pudesse, né, mesmo com alguma resistência interna e externa, nós conseguimos fazer essa grande mudança e hoje os nossos alunos são alunos que têm uma consciência pública, uma consciência social, uma consciência de cidadania que foi construída a partir dessas mudanças. Quero cumprimentar o reitor da URGS nas gestões 2008 a 2016, meu companheiro de trabalho, professor Carlos Alexandre Neto, aos integrantes da administração central, e cumprimento na pessoa do professor Melo, nosso chefe de gabinete que está aqui, juntamente com pró-reitores, secretários, os diretores das unidades acadêmicas que estão também presentes, a comissão organizadora do Salão URGS, professores, técnicos administrativos, estudantes, senhoras e senhores. Pois eu quero começar, inicialmente, professora Jane, lhe dizendo o seguinte: uma das grandes alegrias que a gente tem na vida acadêmica é quando a gente consegue fazer o sucessor ser melhor que a gente, né? E nesse sentido, eu que sempre me senti um pai do salão, porque afinal de contas foi na gestão do professor Alex que nós fizemos a união dos salões no Salão URGS, começamos com essa unificação de datas, pelo menos, e que aos poucos vai se construindo como uma cultura do Salão URGS, formado por vários salões, né?
E eu confesso que quando eu me tornei reitor e a senhora vice-reitora, uma das coisas que eu lastimei perder foram as reuniões de quarta-feira e a organização do salão, porque realmente eram momentos, sempre foram momentos muito criativos, momentos muito importantes, né? E eu vejo, né, agora mais afastado, que com esse salão, seu primeiro salão, ele conseguiu superar os outros em todas as suas propostas, inclusive essa que nós estamos fazendo aqui com o auditório cheio, que também foi sempre um grande desafio. Eu reputo a presença do professor Dilvo também, a maciça presença de pessoas na abertura do salão, que já é um grande sucesso. Por favor, leve a toda a comissão organizadora meus cumprimentos, meu reconhecimento. Eu sei exatamente o trabalho de cada um. Né? Agradeço São Pedro por ter nos favorecido, né, que sempre é um parceiro importante de agradecer, e dizer que esse é um momento muito importante para a universidade. Sim, minha reflexão sobre esse momento é a seguinte: nós estamos num momento extremamente difícil nas universidades federais. Estamos num momento de defesa das universidades federais. Eu estou indo daqui a pouco a uma reunião da Andifes, onde, de novo, a questão orçamentária de 2017, que nós estamos aí tentando fechar sem prejuízo, e a de 2018, que nós não temos grandes perspectivas de capital, está nos tomando todo o tempo em intensas negociações com o Ministério da Educação, com o governo federal, um governo que tem uma impermeabilidade muito grande. Né? Pois então, o que esse salão significa? Na verdade, a grande resposta que uma universidade pública, e como a URGS está dando, é exatamente mostrar-se, mostrar o que faz, mostrar a sua inserção com a comunidade, mostrar esse diálogo com a comunidade, esse diálogo inspirador, esse diálogo motivador, inovador, porque isto é o que nós fazemos. Isso é para além de qualquer numerologia orçamentária, ninguém tira da universidade este valor. E então, este salão é um salão que se reveste de uma importância muito maior do que normalmente, porque ele vem num momento em que não é mais a questão orçamentária que está sendo questionada, mas é a própria natureza pública das universidades que está sendo questionada. O governo federal já demonstrou que a questão orçamentária é um detalhe. Na verdade, as várias manifestações que nós temos tido de diferentes formas, através de representações desse governo, é de que o ataque é a natureza pública e gratuita da universidade. E é isso que nós estamos defendendo. É isso que nós estamos mostrando nessa semana. Mostrando o quanto vale uma universidade. Não em termos de centavos ou de reais, mas em termos desse valor tangível e intangível que é uma universidade pública como a Universidade, a URGS, dentro da sua sociedade. A sociedade está aqui conosco, está participando conosco, está reconhecendo, e eu tenho certeza que até sexta-feira vai ecoar em todo o Brasil que sim, as universidades públicas, as universidades federais fazem valer cada investimento que é feito pela população brasileira. E esse é o grande valor desse salão. Para além de todas as questões, a possibilidade que nós temos de mostrar o quão importante é uma universidade pública na sociedade, na nossa cultura, na construção da nossa cidadania. Por isso, mais uma vez, professora Jane, lhe cumprimento por todo o trabalho, cumprimento a todos pelo trabalho excelente, tenhamos todos um salão que é exatamente o salão que a universidade tem, com a inspiração que ela tem. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o reitor e a vice-reitora para ocuparem seus lugares na plateia. O conferencista convidado, professor Dilvo Ristoff, é graduado em Letras pela URGS, mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Literatura pela Universidade da Califórnia do Sul. É professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, onde também foi pró-reitor de graduação e diretor do Centro de Comunicação e Expressão. Foi diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior do INEP, tendo participado ativamente do processo de construção e implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES.
Exerceu ainda o cargo de diretor de Educação Básica da CAPES, onde atuou na formulação da Política Nacional de Formação de Professores, na implantação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e na reorganização e viabilização do Observatório da Educação. Presidiu a implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul, da qual foi reitor pro tempore. É autor e coautor de vários livros e atualmente é diretor de políticas e programas de graduação do Ministério da Educação. Com vocês, professor Dilvo Ristoff. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o magnífico reitor, o professor Oppermann, a minha ex-colega, vice-reitora e organizadora do evento, a Jane Tutiquian. Saúdo também aos pró-reitores. Vou saudá-los na pessoa da pró-reitora de extensão, a Sandra de Deus, já que eu não conheço os nomes de todos. Mas também gostaria de saudar ao professor Alexandre. Muito bom ver um ex-reitor presente a um evento desse. A professora Letícia. E, enfim, saúdo a todos os coordenadores, professores, estudantes aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para proferir essa palestra de abertura nesse evento, no Salão URGS 2017, e dizer que é uma grande satisfação estar de volta à minha alma mater, porque foi aqui que passei dias muito importantes da minha vida, onde aprendi muito, e devo dizer que foram lições que foram extremamente úteis ao longo da minha vida profissional e da minha vida cidadã. Eu também parabenizo a URGS pela iniciativa de todos os anos promover esse tipo de evento, porque ele é uma oportunidade de fazer com que a gente perceba que o ensino, a pesquisa e a extensão tem uma dimensão que vai além dos laboratórios didáticos, dos laboratórios de pesquisa e da sala de aula. O tema que me foi solicitado para dissertar no dia de hoje é o ensino superior no Brasil e a reforma de Córdoba. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: em 2009, quando eu fui encarregado de implantar a Universidade Federal da Fronteira Sul, eu também tive a preocupação de construir uma logomarca para a universidade, e eu chamei um designer chamado Vincenzo Berti para que ele elaborasse a logomarca. E como todo designer, ele me bombardeou de perguntas imediatamente. Que universidade que você está imaginando? Né? Quais vão ser as suas características? E etc, etc. 20, 30 perguntas. Eu disse, olha, tudo que eu quero é uma universidade que respeite os valores tradicionais desta instituição milenar. E aí eu acrescentei, sem o seu elitismo histórico. Expliquei a ele que a UFFS tinha sua origem nos movimentos sociais e que nela o elitismo, a exclusão e a falta de compromisso social não teriam espaço. Nós queríamos uma universidade que se inspirasse nos modelos clássicos, mas que evitasse essa característica que a acompanha durante os anos. Mas como ele não se dava por satisfeito, eu finalmente entreguei para ele. Eu disse, eu leio isso aqui. O que era? Era um trecho da autobiografia do Bertrand Russell. Para quem não lembra, o Bertrand Russell foi Prêmio Nobel de Literatura em 1950, mas também foi um grande cientista, matemático. E ele escreveu uma longa autobiografia, e um trecho dessa autobiografia ele disse, olha, 3 paixões governaram a minha vida. 3, extremamente poderosas. A busca da arte, a busca da ciência e a busca da justiça. Primeiro eu busquei a arte porque ela me traz
o belo, o sublime. É uma obra de amor. E me leva aos paraísos dos quais nos falam os poetas e os profetas. Depois eu busquei, com igual paixão, a ciência. E busquei a ciência porque eu queria saber os porquês. Por que as plantas crescem? Por que o coração bate? Por que os olhos veem? Aí ele diz modestamente, um pouco disso eu consegui encontrar, não muito. Mas ele acrescenta que a arte e a ciência o levavam sempre para as nuvens, para torres de marfim, para o isolamento. E precisava de uma terceira paixão. Esta o trazia de volta à terra, à realidade social. Esse era o sentimento de justiça. E ele diz, gritos de dor reverberam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por seus opressores, pessoas idosas tratadas como fardos por seus próprios filhos, e a solidão e o ódio a ridicularizar o que a vida humana deveria ser. Eu quero ajudar a aliviar esse mal e não consigo. E por isso eu também sofro. Ele diz, essa tem sido a minha vida. Pois, professores, técnicos e estudantes, parafraseando Russell, eu diria que a vida de uma universidade também só vale a pena se ela tiver a arte, a ciência e a justiça como seus valores centrais. E eu diria que o grande motivo da inquietação dos estudantes durante as manifestações de Córdoba em 1918 é principalmente este. E é por causa disso, da crise que esses valores estavam vivendo, que o tema de Córdoba desperta tanto interesse ainda 100 anos depois. O motivo desse interesse não é celebratório. O interesse está nos postulados da reforma que antecedeu em pelo menos meio século as grandes manifestações estudantis de Paris e Berkeley, por exemplo, e outras da América Latina, e tiveram um forte impacto sobre o dogma acadêmico tradicional e mudaram, portanto, a vida da universidade. A julgar pelo Manifesto Liminar, publicado em 21 de junho de 1918, e dirigido, notem bem, aos homens livres da América do Sul, os estudantes de Córdoba viam a universidade, vocês podem acompanhar ali, como um espaço de dominação monárquica e monástica. Percebam? Dirigido por tiranos com muita soberba, num regime anacrônico, fundado sobre uma espécie de direito divino, o direito divino do professorado universitário, um professorado que mantinha distância olímpica dos estudantes e da sociedade. E pior, para os estudantes de Córdoba, a universidade havia se tornado um reduto de opressão clerical, da tirania de uma seita religiosa, o refúgio secular dos medíocres, a renda dos ignorantes, a hospitalização dos inválidos, o que é ainda pior, o lugar onde as formas de tiranizar e de insensibilizar acharam a cátedra que as ditasse. Para os estudantes de Córdoba, então a universidade era um palco triste de imobilidade civil, miséria moral, hipocrisia tradicional, engano arteiro, de proteção de falsa dignidade, onde uma camarilha de professores amorais e puxa-sacos do poder estavam preocupados Salão URGS públicas em benefício próprio, seguindo uma rotina de submissão em um ambiente onde predominava o corporativismo doentio. Hoje para você, amanhã para mim. Os estudantes vão além. Eles falam ainda
que a universidade era um fiel reflexo de uma sociedade decadente. E aqui caberia uma longa discussão sobre o que Córdoba representava na Argentina naquele momento, mas não vou entrar nisso. Para eles, a universidade da época era como, abre aspas, casas mudas e fechadas, onde a ciência passa silenciosa e entra mutilada e grotesca, tornando impossível a vida para os raros altos espíritos que nela conseguem ingressar. Em suma, a universidade era tudo menos o que ela deveria ser, uma instituição voltada às artes, às ciências, à produção e à disseminação do saber, a serviço da melhoria da qualidade de vida para todos. Ou, como diria Russell, voltada para o belo, o verdadeiro e o justo. Trata-se, portanto, de uma visão nada lisonjeira do que era a universidade. Nós estamos, com certeza, diante de uma interpretação muito mais dura do que a que nós faríamos da universidade brasileira nos dias de hoje. Ou das leituras feitas no Brasil, por exemplo, pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, ou do Manifesto dos Educadores, de 1959. Ambos trazendo à discussão muitos dos temas já levantados pelos estudantes de Córdoba, mas ambos escritos em uma linguagem comparativamente placebo, sem contundência e, portanto, sem capacidade de mobilização e sem ter a mobilização ao seu lado. Mas foi, sem dúvida, essa linguagem dos estudantes de Córdoba e também a sua percepção de que eles não estavam falando só de Córdoba, mas da Argentina e da América Latina como um todo, que levou ao seu direito de proclamarem o que eles chamaram de a Santa Revolução. E a última gota dessa insurreição, só para lembrar, foi a eleição de um ultraconservador, para reitor, apoiados então por lideranças da comunidade local e nacional. Eles conseguiram se rebelar, consideraram a eleição fraudulenta, ofensiva, uma traição aos acordos que haviam sido apalavrados e entraram em greve permanente. E essa greve, então, levou à revolução, à reforma que se seguiu. O que é importante destacar aqui, em primeiro lugar, é que em 1918 a Argentina tinha 3 universidades nacionais e 2 provinciais. Então nós estamos falando de um sistema de educação superior pequeno e catedrático, e não de um sistema grande e democrático, como o que nós estamos tentando há anos buscar no Brasil e nos países do mundo. Os estudantes de Córdoba, então, se opunham ao sistema universitário que eles consideravam de elite, com a docência se perpetuando com representantes da elite local, mas frequentado, paradoxalmente, pelos filhos da elite. O que lembra um pouco a Universidade do Thomas Jefferson um século antes. Quando Thomas Jefferson deixou a presidência dos Estados Unidos, ele resolveu criar uma universidade, com auxílio de mais 2 outros ex-presidentes, criaram a Universidade da Virgínia. É que o Jefferson também, um século antes, havia se rebelado contra a sua alma mater, que tinha este viés religioso e monástico, e que considerava o centro da universidade sempre uma igreja com uma preferência de uma seita protestante. O Jefferson, e para entrar na universidade, tinha que saber recitar trechos da Bíblia em grego. Então, esse é o ambiente. O Jefferson cria a universidade, torna o centro da universidade não a igreja, mas a biblioteca. Agora, o interessante é perceber que a sua decepção vem logo em seguida. Ele cria um campus, que tem que imaginar um campo de futebol, em que as moradias estudantis, a casa dos professores, estão construídas lado a lado, e as salas de aula, nas partes externas do campo. A parte interna é um espaço para lazer.
Na visita que eu fiz ao campus, eu observei que havia um porão em cada residência estudantil. E eu perguntei ao guia, mas por que o porão? E o guia me respondeu que os alunos da Universidade de Jefferson eram alunos típicos da época, ou seja, jovens ricos, aristocráticos, e dados a expressarem o seu status privilegiado. Esses alunos, segundo o meu guia, não conseguiam viver sem os seus escravos. E o porão era o lugar onde o escravo era estacionado. Em retrospectiva, parece no mínimo chocante que o autor da Declaração da Independência, o sujeito que escreveu que todos os homens nascem livres e iguais e com direitos inalienáveis à vida, à liberdade, e originalmente era propriedade, mas depois virou felicidade, a busca da felicidade. A reescrita virou felicidade. Bom, é que ele criou uma instituição, não apenas reproduzia uma sociedade racista, mas que escancaradamente estava construída para instrumentalizar os filhos da aristocracia agrária do seu tempo, para que elas pudessem melhor preservar os seus privilégios. Bom, o que nós aprendemos com Jefferson? Bom, principalmente que nós temos que ter esse cuidado para nós não criarmos mecanismos que imaginem que a vida vai continuar sendo como ela é hoje, que o futuro vai ser uma réplica do passado. Ou não corrermos o risco de reproduzir modelos que aguçem as distorções ou preservem as distorções sociais existentes. Mas o que aprendemos com Córdoba? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um mundo de coisas. Com Córdoba nós aprendemos várias lições. A primeira é que nós temos que lutar para mudar as coisas. Não adianta fazer o diagnóstico e parar no diagnóstico. Tem uma luta que se segue. E essa luta foi abraçada. A segunda é que se nós quisermos projetar uma universidade conectada ao nosso tempo, nós temos que perceber que as condições históricas, elas não se reproduzem ad infinitum, são sempre diversas. Então nós não temos que endeusar este movimento. Não se trata de endeusar o movimento, mas se trata de conhecer as suas reivindicações, as suas motivações, para que nós, podendo analisá-las, produzir inferências e ver como nós podemos aplicá-las ao novo tempo. Feitas essas ressalvas, eu gostaria de dizer que o cenário encontrado pelos estudantes era visivelmente adverso por essas questões que já foram levantadas. Mas eu gostaria de dizer que nós aprendemos algumas lições importantes. Vou destacar algumas. Primeiro, a valorizar a autonomia. Que se trata do princípio de se autogovernar. Para poder, por exemplo, eleger o seu reitor. A história do direito, que o direito não é divino. Não passa de pai para filho. Quem elege tem que ser a comunidade. Parece pouco, mas é importante. Então, se autogovernar, sem inferência do poder político externo, e imune aos caprichos e turbulências das mudanças políticas da sociedade. Este princípio da autonomia, ele tem também sido interpretado e entendido historicamente como a inviolabilidade do campus pelas forças de segurança. Eu até fico tocado de emoção neste momento, porque a minha universidade viveu uma tragédia há poucos dias, com o suicídio do reitor, porque não só as forças de segurança invadiram o campus, e eu tenho 38 anos de universidade, eu nunca vi isso, exceto na época da ditadura, em que eu estava aqui na URGS, quando o campus foi de fato invadido, e nós fomos vítimas, isso antes de recriar o DAIU, que foi criado naquela época como uma espécie de reação, mas não só as forças de segurança hoje estão invadindo os campi, de formas verdadeiramente espetaculosas, acompanhados por uma mídia mais espetaculosa ainda, como estão fazendo isso da forma mais truculenta possível.
Então, eu diria que, sob esse ponto, nós corremos um risco hoje muito sério no princípio da autonomia universitária, assegurada pela Constituição brasileira, no artigo 207, mas sempre uma autonomia muito capenga, até porque os recursos não vêm com dotação plena, né? Eles vêm a conta-gotas, como nós sabemos. A autonomia, no caso brasileiro, é importante que se diga, se aplica apenas às universidades com U maiúsculo, instituições de ensino, pesquisa e extensão, com mestrados, doutorados, como a URGS, como a UFSC. Não se aplica ao sistema de educação superior do Brasil. Traduzido em números, isso significa que a autonomia brasileira se traduz para 8% das 2.400 instituições que nós temos no sistema. Então, nosso sistema não é, evidentemente, um sistema autônomo no todo e também não é nos 8%, nessas 100 e poucas instituições. A segunda coisa, então, é uma luta que continua, a luta da autonomia. A segunda questão é a questão do cogoverno, com a participação estudantil na condução da universidade. O princípio do cogoverno significava especificamente a participação de docentes, estudantes e graduados na escolha dos dirigentes e, portanto, na condução da universidade. Não envolvia outros setores que hoje reivindicam participação, como os servidores técnico-administrativos, os professores aposentados, os setores diversos da economia, da indústria, comércio, agricultura ou das entidades civis organizadas. A partir dos fortes movimentos dos anos 60, em Paris e Berkeley, a participação estudantil tem se tornado comum na vida do campus, no mundo afora, não sem resistência, é importante que se diga, o que explica por que ela veio também a se tornar parte do chamamento à ação da última Conferência Mundial de Educação Superior de 2009. Nas universidades brasileiras, nós conhecemos, os 3 segmentos são representados, mas com diferenças muito grandes entre as universidades, cada uma com sua história. Ainda hoje, este é um ponto de grande tensão na vida do campus e de muitos países. A terceira questão é valorizar a extensão universitária como compromisso social. A extensão torna-se a ponte da universidade com a sociedade no presente, buscando responder às demandas do presente. Por isso, a extensão tem um elemento extremamente inovador, deveria ter, sobre os currículos, frequentemente engessados e relativos a um passado que vem se consolidando. Então, a extensão também é um traço das universidades, com U maiúsculo no Brasil, e também se aplica a poucas instituições. Mas ele é um pilar fundamental da qualidade socialmente referenciada, e, em função disso, eu acredito que a Córdoba deu uma contribuição importante, só que nós continuamos ainda buscando a incorporação plena da extensão e da pesquisa ao ensino. Tivemos avanços, como o PROEST, por exemplo, nos últimos anos, mas ainda são questões a serem consolidadas e agora, eu diria mais, a serem reconfirmadas, né, por causa das mudanças recentes. A quarta questão é a escolha dos docentes por concurso. Parece uma coisa tão natural, portanto, já nem vou mais discutir isso. Hoje, plenamente incorporado na maioria das instituições, só quero lembrar que, como o nosso sistema é basicamente privado, a escolha por concurso também está restrito, está restrito ao sistema público, federal e estadual, não às universidades privadas, que frequentemente selecionam os seus professores pelo custo e não pela titulação ou qualificação. A quinta lição, que eu acho extremamente importante, foi a ideia de questionar a vitalicidade das cátedras
e, portanto, a perenidade dos projetos pedagógicos. Com o movimento de Córdoba, as cátedras deixaram de ser vacas sagradas, com vida eterna, né, e passadas de geração a geração pelos seus proprietários, donos, como se fossem capitanias hereditárias. Embora o regime catedrático tradicional esteja extinto na maioria das universidades brasileiras, eu diria que essa talvez tenha sido uma das áreas em que a educação superior poderia avançar mais, em especial nas universidades públicas, que têm adotado historicamente uma atitude por demais incrementalista, eu quero dizer, de acréscimo de novas disciplinas, sem que as disciplinas tradicionais sejam extintas, levando a currículos extremamente inchados, cargas didáticas semanais, com número de horas muito superior ao mínimo estabelecido pelas diretrizes curriculares nacionais, e há um prolongamento que me parece exagerado do número de anos que devem ser dedicados aos cursos. Os estudantes de Córdoba, no entanto, eles queriam mais, eles propunham que a universidade instituísse também cátedras paralelas, né, ao currículo central, para que o estudante pudesse ter muitas outras opções para completar a sua formação. Muito disso também foi incorporado nas nossas diretrizes curriculares nacionais, e eu diria que nós conseguimos avançar bastante nessa direção com o sistema de créditos. A crítica dos estudantes na época estava direcionada principalmente aos métodos docentes, que eles consideravam viciados do que eles chamavam de um estrito dogmatismo, contribuindo em manter a universidade distante das ciências e das disciplinas modernas. E era verdade. Em universidades britânicas também tinha essa crítica, que era tão monástica e monárquica, e feudal, na verdade, na sua origem, que disciplinas como a da área da saúde e das engenharias levaram muitos anos para conseguir ingressar na universidade. O dogma, e dogma significando aquilo que parece bom, né? O que parecia bom na origem da universidade, com os novos momentos históricos, evidentemente, precisa ser constantemente questionado. Mas tem mais coisas. Nós aprendemos a exigir qualidade acadêmica, a defender a democracia na forma de conduzir os destinos da universidade, a buscar a aproximação da universidade com a sociedade, em especial com a classe trabalhadora, não só com a classe patronal, o manifesto é muito explícito nisso, é com a classe trabalhadora, ou seja, com os historicamente excluídos da educação superior, denunciar o autoritarismo, afirmar a universidade como um espaço e prática de liberdade e da independência latino-americana. E aqui eu queria tocar numa questão trazendo mais para o Brasil. O manifesto não fala diretamente em gratuidade, ela está implícita, tanto que a gratuidade só passou a vigorar na Argentina em 1949, mas ele fala na ampliação das oportunidades de acesso à população em geral. Sobre a questão do acesso, eu gostaria, e da democratização da universidade, eu gostaria de falar um conjunto de coisas. Primeiro, lembrar o Plano Nacional lá de 2001, que foi traduzido numa proposta de governo, do governo Lula e Dilma, a ideia de que a educação superior tem uma missão estratégica, voltado, portanto, para uma imagem de futuro para o país, e que essa imagem de futuro para o país implica na criação de uma nação soberana, dona do seu destino, portanto, que precisa ser avançada nas artes, na ciência e na tecnologia, porque senão não vai ser soberana nunca, uma nação democrática, isso significa a serviço do povo e não das oligarquias e grupos privilegiados, uma nação inclusiva, isto quer dizer, no âmbito da educação superior, que nós temos que trabalhar por um sistema que permita que todos aqueles
que concluíram o ensino médio e busquem com seriedade a educação superior e atendo patamares mínimos, tenham esta oportunidade. E que seja promotora de uma sociedade emancipada, onde os indivíduos e os grupos sociais, pela educação que recebem, que deve ser de qualidade, possam gerar as suas oportunidades na vida e não serem eternamente dependentes. Essa visão, ela gerou um conjunto de estratégias na política brasileira dos últimos anos. A primeira delas foi a ideia da expansão, a segunda da inclusão. Então não é mais do mesmo, mas nós queremos incluir. A garantia de qualidade, que tem a ver com avaliação, né? E um sistema de monitoramento para credenciamento e acreditação. O uso de novas tecnologias, formação de professores e internacionalização, que deve ser a grande bandeira da próxima década. Se expandir foi forte nos anos 90, incluir foi forte na década Lula e Dilma, a próxima, vamos continuar incluindo, mas vai ser internacionalização, se minha leitura estiver correta. A expansão da educação superior, só para vocês terem uma ideia, ela tem ocorrido de forma constante nos últimos 25 anos. Aqui temos dados de 91 a 2016, o último censo. Ou seja, nós saímos de um sistema que tinha 1,5 milhão de estudantes para um sistema que tem mais de 8 milhões de estudantes. Enorme, né? Enorme. Na verdade, não é enorme. A pergunta que sempre fica é se nós precisávamos crescer desse jeito. E a resposta é sim, precisávamos. Por quê? Em 2003, nós tínhamos 9 de cada 100 jovens da faixa de 18 a 24 anos na educação superior. Quando os países da Europa, os países avançados, já tinham mais de 40. Isso significa aproveitamento de cérebros, de inteligências, de sensibilidades, de energias criativas. Ora, se nós desperdiçamos 92 de cada 100 cérebros, como é que nós podemos imaginar que esta visão, né, este sonho de uma imagem de futuro se torne realidade? Não, vai se tornar pesadelo, não vai acontecer nunca. Então, precisava crescer sim. E nós chegamos a 2016 com 21%. É pouco. Proporcionalmente é pouco. Eu não disse que os outros já têm há décadas 40% de aproveitamento? Pois é, então é muito pouco. E mais, nós temos ainda o problema da dívida histórica, que a gente paga observando a taxa bruta, que nós temos um grande número de estudantes, chegando perto da metade, né, que está acima da faixa dos 18 a 24, né, que já tem mais de 21. Nós temos 600 mil alunos com mais de 40 anos na educação superior. Então, nós não podemos permitir que essas pessoas, porque perderam a oportunidade de entrar na universidade, quando elas tinham a idade correta, por quê? Porque o sistema público era pequeno, altamente competitivo, portanto, excluía 9 de cada 10, e o sistema privado era pago e, portanto, proibitivo para os jovens. Agora, com as políticas de democratização, as pessoas passaram a ter oportunidade e começaram a ir para o campus, o que é muito bom. O que é muito bom. Então, a nossa taxa de escolarização bruta é 32, é um pouquinho melhor, mas indica também que o fluxo educacional ainda padece seriamente. Como é que cresceu, como é que se expandiu a educação superior? Do lado esquerdo, nós temos o crescimento do setor privado, crescendo em ritmo alucinado de montanha-russa. E do lado direito, o crescimento do setor público, crescendo em ritmo de escorregador de parquinho. Então, vocês vejam que o crescimento indica que nós temos um setor altamente privatizado, certo? Nem tanto. Não é tão privado assim quanto a gente pensa. Por quê? Porque dos 8 milhões de estudantes, estão matriculados no setor privado hoje 6 milhões.
Dos 8 milhões, 6 milhões estão no setor privado. Esses 6 milhões, eles têm 3 milhões, ou seja, um pouquinho mais de 50%, financiados pelo FIES e pelo ProUni. Verba pública federal. Não estou falando das verbas públicas estaduais e municipais, que também engordariam o percentual de 50,4%, né, que nós teríamos hoje de vagas que são públicas no setor privado. Então, nosso setor privado, hoje, eu digo, precisa aprender a se reprivatizar, a poder aprender a fazer capitalismo sem risco. Acho que hoje essa deve ser uma das nossas bandeiras, porque o espaço, evidentemente, não é privado, ele é público, ele é financiado pelo dinheiro público. Portanto, teria que se adequar plenamente a todas as políticas públicas. Eu quero também chamar a atenção, se nós quisermos que o público ganhe espaço, eu diria que nós temos que reprivatizar o privado, urgentemente. Mas quero chamar a atenção que as políticas de inclusão, vindo lá de Córdoba, elas chegam, na verdade, nas últimas décadas ao mundo. E o call for action aqui da Conferência Mundial de Educação Superior, da CMES, né, fala ali em garantir a qualidade aos acessos dos grupos sociais subrepresentados. Mais recentemente, a Unesco, no Sustainable Development Goals, quer dizer, as metas do desenvolvimento sustentáveis de 2015, também fala em assegurar educação inclusiva de qualidade para todos. Então, hoje é uma política internacional, mundial, e o Brasil é signatário dessas políticas. E são políticas importantes, porque, repito, elas têm a ver com a liberação de energias criativas da nossa juventude, para que possa contribuir para o desenvolvimento do país. Agora, como é que tem acontecido no Brasil essas políticas de inclusão? Eu quero lembrar isso muito rapidamente, mas a gente tem que olhar um pouco no que foi feito. Nós criamos um programa chamado ProUni, Universidade para Todos, um ReUni, né, programa de interiorização das universidades federais, mais do que de reestruturação, eu diria, a criação de novas universidades federais, o redesenho do FIES em 2010, com o Programa de Financiamento Estudantil, a implantação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica, que foram semeados pelo país. E eu gostaria de dizer sobre o ProUni, 2 palavrinhas. Primeiro, já foram mais de 1.300.000 estudantes que estão cursando. Mas foram mais de 500.000 jovens carentes, porque para ser prounista tem que ser carente, né? 80% deles vêm de famílias com até 1,5 salário mínimo de renda. Mais de 500.000 formados. 500.000 é muito? 500.000 é muito. Equivale a 5 gerações de todos os formados nas nossas universidades federais. É significativo, gente. Então, foi um programa importante de inclusão. O ReUni, porque interiorizou as universidades, né, criou 170 novos campi. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, que eu brincava e chamava de Universidade Federal de Florianópolis, porque ela estava na ilha, hoje ela é a Universidade Federal de Santa Catarina, está espalhada pelos campi, né, do interior. Então, hoje nós temos 5, e o que aconteceu lá, aconteceu aqui também, aconteceu no país. As novas universidades, eu fui implantador de uma, a professora, que muito me honra que está aqui, a Maria Beatriz Lúcia, foi reitora da Unipampa, da criadora da Unipampa, a implantadora da Unipampa. São exemplos concretos do que aconteceu. Ela estava muito feliz, há pouco uma aluna lá de São Borja veio conversar com ela. Eu fiquei muito feliz outro dia quando um grupo de alunos veio e disse: professor, podemos tirar uma fotografia com o senhor? Eu disse: mas quem são vocês? Nós somos alunos da Federal da Fronteira Sul de Laranjeiras do Sul, do acampamento 18 de julho.
acampamento dessa redistribuição do sem terra. Então, são coisas como essas. E, aliás, fiquei muito feliz em saber que tiraram o campus de Realeza, tirou a melhor nota no curso de medicina veterinária do país, no ENAD. Fui informado pelo reitor semana passada. Então, novas universidades, criadas 18, não vamos entrar nisso aqui. O FIES foi refeito em 2010, com juros altamente subsidiados, gratuito para quem trabalha na rede pública como professor ou como médico depois de formado. Ele paga com anos de serviço, não precisa devolver nada, então é a fundo perdido. Né? E já teve mais de 2.100.000 contratos assinados. O SISU, Sistema de Seleção Unificado, que é combinado ao sistema de cotas, criou também um novo sistema de justiça social, de democratização. Por quê? Porque você não precisa mais pegar o avião, como faziam os ricos, só os ricos podiam fazer, pegar o avião e fazer vários vestibulares pelo país. Você pode fazer a inscrição do seu computador. O que gera novos problemas, mas são problemas bons de se ter quando a gente pensa em incluir. E os institutos federais foram semeados pelo Brasil todo. Temos aí 562 espalhados. Além disso, tem o PNAES. O PNAES, mencionado pelos estudantes antes, ele saiu de 100 milhões, quando ele foi criado em 2007, ele já estava em mais de 1 bi em 2016. E ele deve continuar crescendo. A Bolsa Permanência foi importante, o PIBID foi importante. Por que o PIBID foi importante para a democratização? Porque ele atende justamente os estudantes mais pobres da universidade, que estão nas licenciaturas. Então, também ali ele é importante. Todas essas políticas aí que eu mencionei, elas criaram um novo perfil no campus. Então, nosso estudante hoje não é mais o mesmo estudante de antes. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz recentemente 2 estudos que eu publiquei na página da Flaxo, estão disponíveis para quem tem interesse no assunto da democratização. Os 2 estão lá gratuitamente disponíveis, em que eu peguei 5 indicadores que eu considero importantes para a democratização. A renda familiar do estudante, a origem escolar, a cor e a escolaridade dos pais e se o aluno trabalha ou não trabalha. É o que eu chamo de ROC-PT. ROC-PT, R de renda, O de origem escolar, C de cor, P de pais e o T de trabalho. Esse ROC-PT, ele tem algumas revelações interessantes. Por exemplo, estudantes ricos, vou chamar de rico aqui, talvez não devesse, mas para simplificar. Quem vem de família com mais de 10 salários mínimos no Brasil. Famílias com mais de 10 salários mínimos no Brasil de renda representam 7% na sociedade brasileira, segundo o IBGE. Agora, observem aqui, que o campus, na medicina, tem percentualmente 6 vezes estudantes mais ricos do que a sociedade, odontologia 4 vezes mais, enquanto história, e aqui história para mim representa todas as licenciaturas, guarda uma estreita paridade com 7% da sociedade. Então nós temos um campus muito distinto nas diferentes áreas. A cada edição do ENAD, no entanto, o número de ricos no campus diminui. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Escadinha. Na odontologia, o número de ricos representava 56% no primeiro ENAD, e no terceiro ENAD, ou seja, 9 anos depois, ele representava 19%. Percebam a queda que isso significa. É outro estudante de odontologia, como mencionou o reitor antes, que está entrando no campus. Quem quiser ver o estudo completo, por favor, acesse. Mas vejam que a psicologia reduziu pela metade o número de ricos. E se reduz o número de ricos, é porque se abrem as portas
para que, né, pessoas com menos renda entrem no campus. Então, essa é a boa notícia. Odontologia foi de 56 para 19, psicologia de 32 para 16, pedagogia era 8, baixou para 4. O problema da pedagogia hoje é o contrário, ele tem que atrair os ricos. Não consegue. Não consegue atrair, nem os 7% da sociedade. O mesmo pode ser dito com relação ao O do ROC, PT, a origem escolar. Né? A cada ano nós constatamos que nós temos mais alunos da escola pública chegando na universidade. O que poucos de nós sabem é que as matrículas públicas do ensino médio representam no Brasil 87%. Então, nosso ensino médio é essencialmente público. Como é que a gente dorme com esse barulho quando a gente chega em cursos onde tem 11%? Né? É difícil, é difícil. Então, é 87%. A lei das cotas estabeleceu 50%. Tímido. Nossa, o ensino médio é 87%. Né? Por que a lei das cotas seria 50%? Mas ela foi extremamente importante. Por quê? Porque todas as universidades federais, por exemplo, atingiram 50% em 2016. 50%. Porque nos cursos altamente competitivos, trazer aluno da escola pública era extremamente complicado. Então, também temos a boa notícia aqui chegando. A cor. O campus como um todo, ele é, em média, 20% mais branco do que a sociedade. Em alguns cursos de alta demanda, nós ainda continuamos tendo predominância maciça de estudantes brancos. Os brancos representam, na sociedade brasileira, 48%. Os pardos, 43%. Os pretos, 8%. Pretos e pardos somados dá 51%. Então, os afrodescendentes são maioria na sociedade brasileira. A gente tem que ter isso com clareza. Em psicologia, no entanto, a boa notícia é que em psicologia o número de bancos caiu de 77 para 66, do primeiro para o terceiro ENAD. A medicina caiu de 80 para 74. Ciências contábeis de 65 para 59. O ritmo da mudança em alguns cursos pode não ser o desejado pelos que buscam oportunidade de acesso, mas a verdade é que a mudança vem acontecendo. E onde que eu acho que está a grande revolução? Bom, aqui vocês têm os exemplos da psicologia, o número de brancos reduzindo, o número de brancos da medicina. Eu diria que medicina, especialmente, só pegou uma corzinha, ainda não perdeu a branqueza. Ainda está difícil, mas é o processo. Agora, a revolução mesmo me parece que está aqui. A cada ano, nós trazemos mais filhos de pais sem escolaridade superior para a educação superior. A Universidade Federal da Fronteira Sul estava com 82%, alguma coisa, de jovens que representam a primeira geração a chegar na universidade. Por que isso é uma revolução? É uma revolução porque o pai que tem educação superior, ele dá o exemplo. Ele vai exigir, em princípio, que o seu filho tenha uma escolaridade maior do que a do ensino médio. Pelo menos equivalente a dele. Isso se torna cultura. E quando se torna cultura, aí eu acho que nós avançamos. Então, os filhos dos prounistas e dos bolsistas, jovens do interior e outros que representam a primeira geração a chegar à educação superior, terão, na maioria dos casos, filhos com escolaridade equivalente ou superior. E por último, só vou destacar que a maioria dos nossos estudantes trabalha e que 20% dos estudantes que trabalham respondem pelo seu próprio sustento. Não vou me deter a isso. Agora eu quero me deter a uma outra questão, porque quando a gente levanta a questão da democratização, aí começa a ladainha, vai piorar a qualidade. E já vi isso.
é a universidade para pobre, que vai piorar tudo nesse planeta, eu quero dizer o seguinte, eu li recentemente esse depoimento, e eu confesso que fiquei chocado. Ali está escrito, nós temos que confessar que às vezes recebemos cartas ou reclamações de indivíduos detentores do título de bacharel e cujo estilo e ortografia demonstram total e vergonhosa ignorância. Quantas vezes nós nos deparamos com isso? E neste caso, eu fiquei mais tranquilo quando eu constatei que o texto havia sido publicado na França em 1820. Agora, quando eu li o texto que vou apresentar agora, eu vi diante de mim os estudantes das faculdades de letras. O texto diz o seguinte, a ortografia dos estudantes de letras chegou a uma tal deficiência que a universidade se viu obrigada a criar um novo seminário com o objetivo único de corrigir os exercícios de linguagem dos estudantes da Faculdade de Letras. Só que eu estava enganado mais uma vez, esse texto foi publicado na França também, em 1886. Ou seja, 40 anos depois do primeiro. Agora comparemos estes dois textos com este texto. Aqui. A ortografia, não, daqui está. O ensino médio se primariza, os alunos das faculdades não conhecem ortografia, não possuem vocabulário exato e variado, não têm nem conhecimento gramatical, nem análise lógica, nem método de exposição escrita e oral. Pois esse texto, senhores, também foi escrito, publicado na França, um século depois do primeiro, 1929. O que eu quero mostrar com isso é que o problema da falta, da percepção da falta de qualidade, se não é perene, ele pelo menos é duradouro, e é bom que seja assim, a gente está sempre tentando melhorar. O que nós não podemos fazer é deixar que o apavoramento brasileiro com a qualidade sirva de justificativa para detonar a inclusão e a expansão. Nós normalmente nos escondemos atrás da qualidade e detonamos importantes políticas públicas porque achamos que vai piorar a qualidade. Eu estou dando exemplos de outro país, né, que já democratizou o acesso há muito tempo, mas para mostrar que a preocupação tem que existir. Tem gente que, como eu, é da época que se fazia vestibular para entrar na 5ª série do ensino fundamental. Né? O ginásio. Por quê? Porque não era para todos, mas no mundo todo já era universal. Hoje nós estamos diante de uma situação semelhante na educação superior. A maioria dos países estão com mais de 40% e nós ainda sofrendo com os nossos 20%. Não pode ser assim. Então, para que a expansão e a inclusão não sejam transformadas em vilões da baixa qualidade, nós temos que superar certos mitos que estão muito arraigados. O primeiro mito é que a expansão deve ser contida porque a quantidade é inimiga da qualidade. Quantas vezes eu ouvi isso? Ora, se a crença de que só o pequeno é bom e é bonito, eu acho que vale para bonsais. Mas se fosse verdade para a educação superior, nós deveríamos ter um dos melhores sistemas educacionais do planeta, porque o nosso sistema é pequeno. Fiz toda a demonstração para vocês. Ele parece grande se nós formos comparar com a população do Uruguai, que é um país de 3 milhões de habitantes. Mas nós temos 200 milhões de habitantes. Então, 8 milhões de estudantes não é muito para o nosso sistema. É proporcionalmente pequeno. Então, proporcionalmente, o Uruguai tem mais estudantes na educação superior do que nós. Então, por que nós temos que combater esse mito? Porque é mito. Ele ilude as pessoas. Então, quer dizer, defender um sistema de alta qualidade para poucos, eu digo aqui no meu texto, equivale a preservar regalias de grupos oligárquicos ou privilegiados que buscam educação exclusiva para os seus filhos, para que esses possam se instrumentalizar
para preservarem seus privilégios. Isto é odioso e isto os estudantes de Córdoba já estavam levantando. O segundo mito é o mito de que a expansão levará ao desemprego de profissionais altamente qualificados. E com relação a isso, eu gostaria de destacar, também pode ler um texto meu, chamado Saúde do Tamanho do Brasil, na página da Flaxo também. Os médicos brasileiros, em 1970, tiveram a coragem de propor ao Ministério da Educação que não se abrisse mais nenhum curso de medicina, porque já tinha médico demais. 1970, quando nós, que lembramos da Copa do Mundo do México, cantávamos no Brasil 90 milhões em ação, para frente Brasil. Tínhamos 90 milhões, hoje temos 200 milhões. Mas que visão de futuro tem essas pessoas? Não é visão de futuro, é visão de umbigo. É visão corporativa, que tinha medo da banalização, esse é o termo que eles usam no texto, da profissão, do profissional médico. E é por isso que nós chegamos a 2015, 2014, com a necessidade do mais médicos. E lembrando que na época que foi publicado isso, vários estados da União não tinham formado um médico sequer. Aliás, em 2006, quando nós fizemos a trajetória dos cursos da saúde, havia ainda vários estados, não em 1960, 2006, que ainda não haviam formado nenhum médico no país. Então, nós temos que superar esse mito de que leva ao desemprego, porque eles diziam que haveria uma legião de médicos desempregados. Bom, este mito do desemprego, ele vem do terceiro mito. O terceiro mito que é esse aqui, que a única função da educação superior é profissionalizar. A educação superior deve profissionalizar e ela profissionaliza, mas nós sabemos que não é a única função. Mas como é difícil de convencer os professores de que isso é verdade. Por exemplo, de que os dados, eu gosto de trabalhar com os dados, e eu estou me referindo aos dados do IBGE, eles indicam, por exemplo, que só 1/3 dos nossos engenheiros exerce medicina. Só 1/3 dos bacharéis em direito trabalha com direito. E só 20% dos profissionais de comunicação social, e claro, pouquíssimos professores licenciados atuam como professores. O estudo do professor Edson Nunes, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, deveria ser um alerta para todos nós e deixar claro que a educação superior, muito além de ser formadora de profissionais, ela é também uma liberadora de energias criativas, uma poderosa geradora de oportunidades para cidadãos profissionais competentes em todas as áreas do conhecimento se emanciparem. Cidadãos profissionais que a gente tem que dizer, a sociedade chama, porque a sociedade é sempre muito mais dinâmica do que as estruturas educacionais vigentes. Ela chama por absoluta necessidade. Eu brincava lá no MEC, eu dizia, professor Mota, eu sei por que não tem professor de física em sala de aula. Ele disse, por quê? Eu disse, não, está todo mundo no MEC. E ele era um deles. Ele era um deles. Quando recebemos os funcionários da CAPES, no primeiro grande concurso que foi realizado, aí eu encontrei todos eles. E a grande maioria vinha de áreas que não tinha absolutamente nada a ver com a sua formação original. Muitos das licenciaturas. A sociedade os chama por absoluta necessidade e também porque prefere estes aos bárbaros altamente qualificados. Mito 4. O mito de que a inclusão levará à redução de estándares de baixa qualidade. Esse é um temor que está sempre diante de nós. Agora, eu quero mostrar que a asserção de que vai baixar a qualidade não encontra sustentação nos dados. Tanto os dados do ProUni quanto os do SISU e de pesquisas localizadas mostram que nós estamos diante de mais um mito. Eu vou mostrar para vocês este slide aqui. O que ele mostra? Tem que entender um pouco de como funciona o ENAD. O ENAD acontece a cada 3 anos, né, para a mesma área. Então, só dá para comparar
A primeiro ano com o quarto, na verdade, né? 1 mais 3. Então, ano 1 é o grupo 1, ano 2, grupo 2, ano 3, grupo 3, ano 4, grupo 1 de novo, ano 5, grupo 2. Aqui nós temos, eu vou ler aqui para vocês. O que os dados acima mostram é que no grupo 1, os prounistas tiveram, em 2007, desempenho superior aos não prounistas em 10 de 16 áreas avaliadas. Em 2010, eles tiveram desempenho superior em todas as 18 áreas avaliadas. No grupo 2, 2008 e 2011, os prounistas tiveram desempenho superior em 26 de 33 áreas avaliadas em 2008 e em 31 de 33 em 2011. No grupo 3, que é o grupo das sociais aplicadas e direito, o desempenho foi superior em 23 de 26 áreas em 2009 e em todas as 26 em 2012. Diante desses dados, é difícil de continuar a afirmar que o ProUni tenha de alguma forma contribuído para a baixa qualidade do ensino superior privado. Os dados parecem indicar exatamente o contrário. A tendência em geral é atribuir o melhor desempenho ao fato de que esses estudantes, por terem esta única oportunidade, talvez na vida, se agarrem a isso de unhas e dentes. Eu gostaria de acreditar que isto é verdadeiro, eu não tenho evidências de que isso seja verdade. Acredito que seja. Agora, eu acredito numa coisa da política, que é, os dados mostram, que é isto aqui. Se vocês olharem para esses gráficos, vocês vão ver que os estudantes prounistas, 450 pontos, deixa eu ver onde é que está o pointer aqui, está por aqui, ó. Aqui é 450 pontos. Isso é o que se exige no Enem para entrar via ProUni. Tá? Então, os prounistas são a linha vermelha. Eles estão 100 pontos acima na entrada. Ou seja, os prounistas já entram no setor privado melhores do que os não prounistas, do que os pagantes e os fiesistas, que estão ali naquele gráfico. E foi por isso que em 2015 nós decidimos aplicar também para o FIES essa demanda dos 450 pontos, no mínimo. E eu acho que devia ser até um pouquinho mais alto. Mas eu tenho certeza que o FIES vai reproduzir o ProUni nos próximos anos. Se é que ele vai continuar existindo, isso é uma dúvida. Bom, mas então os 450 pontos trazem estudantes melhores. Dito isso, vamos para o SISU, nas universidades federais. O que se diz do SISU? O SISU é combinado à lei das cotas, é importante dizer que ele tem várias rotas para entrada, né? São basicamente 6 rotas de entrada, mas tem 2 grandes, que são a rota da ampla concorrência e a rota dos cotistas. Okay? Em geral, os cotistas têm desempenho inferior na entrada, no Enem. Né? Vocês podem ver ali. Só que, se nós formos aplicar essa escala ao que nós, professores, estamos normalmente acostumados, que é uma escala de 1 a 10, não uma escala de 1 a 1000. Né? É assim que a gente dá nota. Aí nós vamos ver que é quase igual, gente. Então, o 7,1 e o 6,8 é a mesma coisa. O segundo lá, o cotista foi melhor. Mas melhor como? 7,1,9 contra 7,2,7, 7,27. 7,1 para 7, 7,1 para 7. Uma diferença no máximo de 4 décimos. Em todas as escalas, de 600 pontos, de 550 a 600, fiz várias escalas, resolvi chatear você só com esta, para dizer que se é verdade de fato que o cotista se agarra de unhas e dentes à oportunidade que recebe, ele tem todas as condições de superar essa deficiência mínima, né, que parece uma corrida de 100 metros, né, o Usain Bolt contra o novo cara aí, o americano. É de décimos, e dá para superar. E como é que nós sabemos que superam? Sabemos porque há vários estudos localizados, feitos pela UERJ, pela Universidade de Brasília, Federal de Minas, a Fronteira Sul, né, de que eles superam, sim, essas dificuldades.
Podemos, portanto, sem medo de errar, afirmar que é mito imaginar que a inclusão seja de alguma forma responsável pela redução de standards ou de afrouxamento dos padrões em relação à qualidade do ensino. Este discurso não se sustenta nos dados, e sim no preconceito petrificado pelo elitismo histórico de nossa educação básica e superior. Por último, gostaria de registrar que os cenários que se desenham neste momento, a julgar pelo Plano Nacional de Educação em 2014 e pelas tendências internacionais, mostram que os desafios gerais para os próximos anos precisam ser estes. Temos que continuar expandindo. Fundamental, nosso sistema é pequeno, mas temos que continuar incluindo, especialmente estudantes oriundos de grupos sociais historicamente excluídos. Nós temos que consolidar uma cultura de qualidade, e hoje já podemos fazer as devidas revisões nos Sinais, por exemplo, que já completou 13 anos, e ele tem vários problemas. Mesmo sendo um dos autores dos Sinais, eu hoje tenho sérias críticas a formas que ele tomou, especialmente na transformação dos índices para uso regulatório. Né? São aberrações que nós vamos ter que corrigir urgentemente. Temos que fazer o uso de novas tecnologias para incluir pessoas de áreas remotas do país e criar oportunidades para pessoas que perderam a idade correta do fluxo. Por isso, a importância de considerar também a taxa de escolarização bruta em 30%, que está prevista no PNE, a líquida em 30% e a bruta em 50% para 2024. Essa é a meta do nosso Plano Nacional de Educação, que ele seja cumprido. E temos que internacionalizar. Eu acho que internacionalizar é hoje uma palavra de ordem importante. Temos que trabalhar para a construção da BRICS Network University, a Liga das Universidades dos BRICS, criar uma universidade aberta do Mercosul, já passou da hora, unindo forças com os nossos países vizinhos, unindo forças, porque nós podemos criar um curso com os BRICS e não podemos criar com os nossos vizinhos. Aqui. Podemos e devemos, vai sair mais barato, inclusive economicamente é mais interessante, vão ter mais qualidade a custo mais baixo. Formar professores para a educação básica, fundamental, não podemos ter sistema de qualidade com a educação básica trabalhando com um alto grau de improviso em muitas disciplinas, e não adianta mudar o currículo para fazer de conta de que o problema da formação não existe, né? Porque isso sim é jogar o bebê fora com a água do banho. O problema é real. Como participante de 3 processos que fracassaram, eu me sinto muito à vontade para falar disso. Eu participei pela primeira vez lá do Prolicem, na época do Murilo e o Ringel, quando eu era pró-reitor de graduação. Depois, como diretor de educação básica da CAPES, que eu jurava que nós íamos fazer a virada e não conseguimos fazer, né? E agora estamos nesse novo momento, que eu não cheguei a participar, mas que eu gostaria muito de ver uma nova proposta de formação de professores efetivamente incluída. Proposta essa que veio acompanhada de muitas coisas boas, né? Eu estou falando da proposta ainda quando o ministro era o ministro Tarso Genro, né? Mas que não foram cumpridas, infelizmente. Então, há, é claro, outros mitos que, no meu entendimento, precisam ser superados. Eu diria também que temos que superar a resistência ao uso de novas tecnologias de comunicação e informação. Na educação isso é sério. Nós padecemos hoje do que o Alvin Toffler chamou lá no passado de choque de futuro. O que é o choque de futuro? O choque de futuro é que quando nós nos sentimos ameaçados pelas novas tecnologias, elas nos desestabilizam a ponto de que nós as rejeitamos. E frequentemente eu encontro um outro sujeito que o telefone dele ainda é daqueles antigos. Ele diz: eu só quero o telefone, eu não quero o resto, eu não quero cronômetro, eu não quero timer, eu não quero internet, eu quero o telefone. Mas não existe mais só o telefone, até existe como relíquia.
Eu tenho um amigo pessoal que só tem aquele. Então, se quer mandar um WhatsApp para ele, não consegue. Não pega. Então, choque de futuro é sério. As pessoas se sentem desestabilizadas pelos seus alunos em sala de aula. Isso é muito forte, especialmente na escola básica. E, por último, nós temos que superar os mitos já discutidos e que atravancam as políticas de inclusão e expansão e que impedem a superação do dogma acadêmico elitista e medieval contra o qual já se rebelaram em 1918 os estudantes de Córdoba e nos anos 60 estudantes de diferentes países. Há, é claro, muitos outros mitos, mas eu não vou falar nesses mais, mas eu tenho que citar, por exemplo, o redesenho, a necessidade de redesenho de percursos pedagógicos com as novas tecnologias, e também tenho que chamar atenção para o novo capitalismo acadêmico. Eu acabei de ler um livro chamado A Degradação do Dogma, de um sujeito chamado Robert Nisbet, em que eu fiquei absolutamente apavorado com o que ele chama de um novo capitalismo acadêmico, que coopta o corpo docente para ações espúrias, inclusive professores de linguística e de literatura, pagos pelo Pentágono para conhecer melhor a cultura de outros países, para poder assim dominá-los melhor. Ou seja, frequentemente essas ações aí, elas roubam a institucionalidade da ação docente e transformam a liberdade acadêmica em individualismo, desrespeitando o projeto pedagógico de curso, programas de disciplina e a própria autoridade institucional, com impacto profundo naquilo que havia de mais sagrado no dogma milenar, que é a busca e a disseminação autônoma e livre do conhecimento. O sonho dessa busca por uma educação superior democrática, acho que está fortemente presente nos estudantes, no Manifesto dos Estudantes de Córdoba. E esse é um sonho que não morre. Pode até ser adiado pela pressão das forças do atraso, mas ela não morre. E embora seja por vezes adiado, esse sonho continua a nutrir em nós inesgotável e eu diria revolucionária esperança. Eu termino lembrando o que disse nos anos 50 sobre isto o poeta negro Langston Hughes, um dos militantes da inclusão dos negros na sociedade americana. Em um pequeno poema chamado Harlem, ele pergunta: o que acontece ao sonho adiado? Será que seca como uma passa de uva ao sol? Será que infecciona e escorre como uma ferida purulenta? Será que cheira mal? Ou será que cria crosta como um doce meloso e açucarado? O que acontece ao sonho adiado? Talvez só se instale como um fardo pesado, um fardo que carregar ninguém pode. Ou será? Será que um dia explode? Muito obrigado.